Donald Trump e Lula em rota de colisão inevitável. Ontem o Trump falou do Brasil e o Lula falou do Trump, aumentando essa tensão que todo mundo já percebeu que vai acabar numa guerra tarifária, o que é preocupante para o Brasil, mas que também tem um lado bom. Por que é preocupante essa briga com os Estados Unidos? Porque é claro que o elo mais fraco vai sair muito mais prejudicado. Os Estados Unidos é um parceiro comercial muito mais importante para o Brasil do que o Brasil é para os Estados Unidos. Então nessa questão, o Lula ficar provocando o Trump é ruim para o Brasil como um país, mas porque é bom, vai servir para aumentar o desgaste já muito grande desse governo Lula. Tá mal das pernas e vai piorar se ele continuar nessa postura de peitar o Trump. Sem mais enrolações, antes da gente ver o que o Lula falou do Trump, vamos ver o que o Trump falou do Brasil, porque é aí que começou essa última treta, esse último capítulo desse embate. Donald Trump voltou a falar em taxação de produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos. A declaração de Trump foi durante um encontro com filiados do Partido Republicano na Flórida. Ele mencionou o Brasil no grupo de países que taxam demais os produtos americanos. Tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm. They want to, well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China is a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries, and so we're not going to let that happen any longer because we're going to put America first, always put America first. Bom, tem algumas coisas interessantes pra gente comentar dessa declaração do Trump. A primeira, ele não tá errado. O Brasil realmente taxa muito os Estados Unidos. Só que tem uma questão que ele compara a gente com a Índia e com a China, onde eles querem o seu país melhor. Por isso eles taxam para produzir internamente produtos de qualidade para a população e ter indústrias nativas no país. Acontece que no Brasil o negócio é diferente. A gente taxa os produtos americanos e não produz nada aqui. Então o governo simplesmente quer mais dinheiro dos próprios brasileiros para investir nessas mesmas coisas que não levam o Brasil para frente. A justiça mais cara do mundo, propaganda do governo, fundo eleitoral, Rede Globo, auxílio sem rota de saída para comprar voto. Então o Brasil é uma situação muito mais triste do que a China e a Índia nessa questão das tarifas externas. Porque no nosso caso, nada está sendo produzido aqui dentro. E não tem nenhum planejamento para que se possa produzir. A nossa burocracia dificulta extremamente a criação de novas empresas e de um mercado consumidor dentro de uma lógica de baixos impostos, onde as pessoas têm poder de compra. Então, cara, é uma situação completamente difícil. E é verdade o que ele falou. O Brasil realmente taxa muitos produtos americanos. Então, ele pode acabar olhando para isso com maus olhos e taxar o Brasil. E assim, se o Lula fosse um presidente que preste, ele poderia olhar para isso, tentar negociar com o Trump e falar, bom, então eu vou baixar os impostos nos produtos americanos, fazendo com que o mercado consumidor brasileiro possa comprar, por exemplo, eletrônicos, computadores, celulares, bicicletas, máquinas, qualquer coisa de forma mais barata dos Estados Unidos. Isso seria bom para toda a nossa população, porque com os produtos americanos a gente pode criar escritórios, negócios, empresas, ou simplesmente ter uma qualidade de vida melhor e focar em produzir outras coisas aqui no Brasil. Então, cara, dava para sair dessa posição, desse embate de uma forma muito positiva, mas o Lula, ele decidiu ir para o caminho oposto, provocar o Donald Trump e taxar os brasileiros. É sempre isso que ele quer. Não vamos baixar os impostos dos produtos americanos para melhorar a vida do brasileiro, não. Vamos taxar mais coisa. Essa foi a resposta do Lula e eu vou mostrar para vocês. E depois eu também vou trazer uma análise dos jornalistas de esquerda, que até eles estão preocupados com a postura do Lula. Dá uma olhada nisso aqui. Eu queria falar sobre a sua relação com Donald Trump. Saber se o senhor vai fazer um contato direto com o novo presidente dos Estados Unidos, seja uma ligação ou um encontro presencial, e como o senhor vai agir se ele cumprir a promessa de taxar produtos brasileiros, tendo em vista que o país é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Veja, é muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples, não tem nenhuma dificuldade. Veja, vamos destruir ainda mais o nosso mercado interno? Baita ideia, presidente. Eu já governei o Brasil com um presidente republicano, já governei com um presidente democrata, e a minha relação é sempre a mesma. A minha relação é uma relação de um Estado soberano com outro Estado soberano.
O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. Ou seja, ele tá com medo pra caramba do Trump interferir aqui de alguma forma. Só que o que ele tá fazendo é governar os Estados Unidos. Se o Brasil impõe tarifas excessivas para produtos americanos, ele deve retaliar para conseguir um negócio melhor com o nosso país. E essa era a oportunidade perfeita pro Lula falar: então beleza, vou diminuir os impostos nos produtos americanos. E com isso a gente vai melhorar a economia do Brasil também e a gente vai trabalhar junto, Trump. Então não precisa aumentar as tarifas nos produtos brasileiros, bora criar uma relação comercial benéfica para nós dois. Cara, era só ele fazer isso, fazer negócio com a maior economia do mundo. Mas não, ele é ideologicamente cooptado pela galera de esquerda, então o discurso dele sempre vai ser: não gostamos dos Estados Unidos, mais impostos. É uma forma simplista e burra de destruir a nossa economia ainda mais. E vamos continuar a ver mais um pouco, só que aí ele vai começar a delirar completamente, porque o Lula já tá meio gagado das ideias, daí a gente para de assistir isso aqui e assiste os jornalistas de esquerda, que até eles já estão percebendo a postura insana do presidente Lula, que só vai trazer mais impostos pra gente. E pressão no governo dele, cara. Ele tá mexendo com perigo, tá mal das pernas e não percebe isso. Tá? É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho. A nossa exportação com os Estados Unidos não é essa supremacia que as pessoas pensam que é. É sim. Ele é superioritário com relação ao Brasil, é mais ou menos 40, 45 bilhões, sabe? E nós, sabe, temos que procurar manter isso e melhorar. Da minha parte, o que eu quero é melhorar a nossa relação com os Estados Unidos, exportar mais se for necessário, importar mais se for necessário, e a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos. Eu, sinceramente, é isso que eu penso, é isso que eu espero. Não me preocupo se ele vai brigar pela Groenlândia, se ele vai brigar pelo Golfo do México, se ele vai brigar pelo Canal do Panamá. Ele só tem que respeitar a soberania dos outros países. É isso. Ele foi eleito para governar os Estados Unidos da América do Norte. E os outros presidentes foram eleitos para governar os seus países. Então perceba, ele dá uma alfinetada, dele dá uma regadinha. Acho que eu provoquei demais. Dele dá outra alfinetada, dele dá uma regadinha. E ele fica nessa postura ambígua que, cara, vai chegar um pedaço da sua declaração pro Trump e isso vai dar problema pra gente em algum momento. Em algum momento. Só que lembrando, né, sempre tem o lado bom. Esse problema vai cair nas suas costas, Lula. Nas suas costas, e você já não tá aguentando muita perda de popularidade. Se as coisas ficarem cada vez mais caras no Brasil, assim, vai ter o mesmo fim da sua companheira Dilma Rousseff. Bom, aí essa treta ainda continuou com o Trump falando dos BRICS. Trump volta a falar em taxar BRICS em 100% se bloco criar moeda. O presidente dos Estados Unidos chamou os países integrantes do grupo de hostis. Então o Brasil é parte integrante de um grupo internacional em união contra os Estados Unidos, economicamente, que são os BRICS. E isso é mais um motivo para colocar o Lula em rota de colisão com o Trump. Porque vamos lembrar quem nos últimos 2 anos ficou puxando, junto com as ditaduras, essa narrativa de uma moeda conjunta? Luiz Inácio Lula da Silva. Lula defende moeda alternativa ao dólar para transações entre integrantes do BRICS. Acontece que na época do Joe Biden, ele também era um velho gagá que não tinha atitude nenhuma, não tinha testosterona e já nem sabia mais o que ele estava fazendo no poder. Então ele não fazia nada, ele deixava quieto essas ameaças contra o poder econômico americano. Só que agora o jogo mudou, é o Trump que está no poder, e se o Lula não mudar essa narrativa aqui, nós teremos problemas. E eu quero ver como que ele vai sair dessa, se ele vai simplesmente mudar completamente a narrativa de criar uma moeda internacional, que é uma ideia muito burra e que não vai dar certo, é apenas uma utopia ideológica, porque você ter uma moeda com a Rússia e com a China, sendo o Brasil o elo mais fraco disso, é óbvio que a gente vai se prejudicar. Esses países não vão entrar em negócio com a gente para sair perdendo. Mas enfim, vamos ver se ele vai mudar completamente a sua retórica ou se ele vai continuar provocando o Trump nessa questão até ter um problema maior. E assim, se o embate não vier por essa via econômica, ele vai chegar de outras formas pela via ideológica, pelo governo tentando interferir na soberania das redes sociais, que são empresas americanas, destruindo a liberdade de expressão aqui no Brasil. Se vocês não estão sabendo, a OEA, Organização dos Estados Americanos, está vindo para o Brasil nessa próxima semana para investigar a questão da liberdade de expressão aqui. Então, são várias vias que o governo dos Estados Unidos vai acabar tendo problema com o brasileiro, mas assim, essa via econômica é a pior de todas.
E agora vamos ver como a própria esquerda reage a isso. E assim, eu já assisti isso aqui e eles estão com medo do Trump e das besteiras que o Lula tá falando. E aí, Josias, o que você acha desses anúncios de Trump, essa ameaça aos BRICS? Onde isso vai parar? O Brasil precisa calibrar as suas reações, Fabiola, e reagir quando de fato a ameaça acontecer, né? Você vê o que aconteceu em relação à Colômbia. O Gustavo Petro, ele se antecipou, disse, olha, não vou deixar que pousem aqui os aviões militares dos Estados Unidos trazendo deportados colombianos. Não permito algemas. Depois verificou-se que as algemas são utilizadas desde sempre pelos Estados Unidos. A Colômbia, o Brasil receberam levas e levas de deportados, todos eles algemados, né? E o Brasil, por exemplo, ficou na dele, abriu lá uma discussão para reduzir a intensidade dos maus-tratos, para exigir civilidade, mas não entrou na mesma pilha do Gustavo Petro, evitou um vexame, porque imagina, você tratar com estupefação algo que já vinha acontecendo, né? Então ninguém sabe ao certo o tamanho desse fantasma escondido ali e dentro do lençol da Casa Branca desde que o Donald Trump voltou ao poder, né? Então... Bom, essa questão dos deportados foi realmente uma vergonha. Isso funciona desse jeito há décadas. Aí o Trump entra no poder, do nada os presidentes esquerdistas estão escandalizados. Aí o Petro, da Colômbia, falou, não vou aceitar esse avião, isso é um absurdo. E os esquerdistas, que legal, tá lutando pela soberania da Colômbia. Arregou, teve que voltar atrás, mandou um avião da Colômbia buscar os caras lá e agora acabou perdendo base no próprio parlamento, ou seja, crise interna. Então acende o alerta aí pro Lula. Se ele quiser peitar o Trump, igual o Petro fez, de uma forma idiota e sem argumento, apenas uma provocação, como o próprio esquerdista que falou, uma provocação vergonhosa, jogando em cima do Trump, é algo que sempre aconteceu, como se ele tivesse inventado. Se o Lula começar a fazer esse tipo de coisa, que os esquerdistas querem que ele faça, o resultado vai ser o mesmo que o Petro na Colômbia. Dá uma olhada nisso aqui. Confronto entre Petro e Trump racha a coalizão governista na Colômbia. Ou seja, o governo está perdendo apoio dentro do próprio Congresso por essa treta inútil. Se isso acontece com o Lula aqui, por exemplo, partidos como o MDB ou o PSD, vendo que o Lula está trazendo tarifas e sanções internacionais para o Brasil, se esses partidos racham com o Lula por causa disso, acabou o governo dele. Então, assim, é uma linha muito tênue e ele não está tomando cuidado. Isso que é o mais interessante. Enfim, a gente pode acabar vendo o Lula se ferrar legal por causa disso. Mas voltando aqui para o Josias. Então é preciso reagir quando a ameaça se confirmar, né? E o Trump está assustando os seus pretensos adversários só no grito. Vou taxar, vou mandar de imigrantes para fora dos Estados Unidos, vou colocar uma tranca, um ferrolho nas fronteiras. Então é preciso calibrar a reação à medida em que a agressão for acontecendo. E se não aconteceu ainda, de fato, o melhor é ficar com o pé atrás, mas preparar a reação e não reagir antecipadamente, oferecendo pretexto ao Trump para hostilizar o país. Tá aí. E foi exatamente mais ou menos nessa linha o que disse Rubens Barbosa, né, sobre a reação do presidente Lula e a cautela necessária neste momento. Ou seja, olha os esquerdistas morrendo de medo do que pode acabar acontecendo com o Lula se ele continuar nessa linha de peitar o Trump. É preciso cautela, presidente. Escute os seus jornalistas, assessores de imprensa. E é legal ver a esquerda com medo do cara, né? Não vou negar. Olha a cara dela. Meu Deus, que bom que deu Trump e não Kamala Harris. Fica um clima de velório na esquerdagem. Enfim, meus amigos, ficou claro que a colisão entre Lula e Donald Trump é só questão de tempo. E agora entrou um novo marqueteiro do PT como ministro da SECOM, um tal de Sidônio Palmeira. E esse cara tá colocando Lula nesses cercadinhos para falar com os jornalistas. Ontem foi o primeiro teste, onde ele falou essas besteiras e muitas outras. E acontece que essa é a nova estratégia de marketing do governo, colocar o Lula para falar. Não poderia ser uma estratégia mais burra. Em algum momento, vai dar problema com o Trump, vai dar problema com o mercado, com o dólar, problemas internos, porque o Lula só fala besteira e eu não sei como a esquerda ainda não percebeu isso. Quer dizer, a esquerda percebeu, os jornalistas já estão bem preocupados, mas assim, o próprio governo não percebeu. A estratégia deveria fazer o Lula falar menos e não mais, porque quanto mais ele fala, mais ele se prejudica.
Bom, meus amigos, pelo vídeo de hoje é isso. Se inscreva no canal e deixa um like no vídeo, porque esse ano vai ter muita coisa interessante na nossa política brasileira e internacional. Derretimento do governo Lula, a ascensão da onda de direita com Trump e muito mais, você vai ver aqui no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo.